Boa noite. Primeiro agradecer, né, o convite, mesmo estando de férias, né? Eu saindo das minhas férias, para estar aqui representando o poder público, como a Jaqueline falou, e tentar desmistificar um pouco, né, o programa Alegra Centro em relação à habitação. Na verdade, eu vou falar do programa Alegra Centro, não do programa Alegra Centro Habitação, tá? O nome é parecido, mas a gente no escritório técnico não cuida da habitação. A habitação quem cuida é o pessoal da regularização fundiária. Está baixo? Eu falo baixo, né? Então, se eu consigo fazer isso aqui. Então vamos lá. Tentar falar um pouco sobre a habitação no centro de Santos, que começou em 1968 com o plano diretor, o primeiro plano diretor de Santos, feito pela Prodesan, que proibiu a habitação no centro de Santos, transformou o centro de Santos em uma zona comercial. Então ali a gente ficou 30 anos, né, só depois, em 1998, é que pôde voltar a ter habitação no centro de Santos, quando teve o outro plano diretor que foi elaborado. Em 98 também a lei de uso e ocupação do solo criou os níveis de proteção. Então, o NP1, o NP2 e o NP3. Não sei se vocês sabem que são os níveis de proteção que foram criados pela LUC, que protegeu alguns prédios, alguns edifícios no centro de Santos. Sendo que em 2001 foi criado o NP4 e a TC2, e em 2008 criou-se o NP3A e o NP3B. Em 2003 teve a criação do programa Alegra Centro, a Lei 470, que teve 3 revisões, né? Em 2005, quando teve uma revisão, aí sim começou a falar sobre os usos no centro, e aí falou de incentivar o uso habitacional, que é a única coisa que foi colocada na Alegra Centro de habitação, a 470, foi só a questão de incentivar o uso habitacional. Em 2008, a gente já falou, foi criado o NP3A e o NP3B, e o Escritório Técnico Alegra Centro passou a gerir o programa. E recentemente, em 2019, a gente revisou a lei do Alegra Centro e criou o nível de proteção 2A e 2B e ampliou os incentivos para a habitação no centro de Santos. Em 2010, como a Laís já falou, teve o Alegra Habitação, a gente chama de Alegra Habitação para não confundir muito com o nosso Alegra Centro, que foi uma tentativa de tentar corrigir as questões dos cortiços, as subhabitações no centro de Santos. Então, está aqui. Não vou falar muito porque já teve em 2020, né? Já teve na jornada, já falaram sobre a Alegra Habitação, mas foi um programa que foi criado onde foi identificado 221 imóveis onde funcionava cortiço, e desses imóveis foram gravados, foi feito um decreto, gravou os imóveis como de uso exclusivamente para residencial plurihabitacional precário, né? Então, o proprietário ele tinha que fazer, por 5 anos, deixar o imóvel com uso de cortiço. E tinha umas tipologias e dava alguns incentivos. Foi a primeira tentativa do poder público de resolver a questão dos cortiços no centro de Santos.
Então, o Alegra Centro Habitação, ele teve alguns problemas para a implantação, né, da lei, e agora recente, em 2022, e foi criado o primeiro, pelo menos que eu conheço, trabalhando lá, a primeira tentativa frutífera da realização do Alegra Habitação. Então, aqui uma foto de imóvel como era em 2011, que ele era cortiço, em 2021 já estava demolido, em 2022, com a ajuda do escritório técnico, a gente fez um estudo de viabilidade e a proprietária bancou e construiu aí 10 unidades habitacionais nesse imóvel. Um grande problema que teve para implantar a 688 foram os custos, que a gente viu que os proprietários tiveram, dificuldade técnica para atender as normas sanitárias e as normas técnicas. 44% dos imóveis que estavam no decreto tem nível de proteção 2, o que dificultava também fazer as adaptações, porque protegia toda a parte externa, e 12% dos imóveis tinham testado inferior a 5 metros. Pode passar. Aí são alguns exemplos, a gente fez as fichas de todos os imóveis, aí um exemplo de algum imóvel P2, e todos aqueles imóveis coxinhos são imóveis que estão gravados com uma lei de habitação, os que estão em laranja são gravados com uma lei de habitação, mas com nível de proteção 2, amarelinho MP3A e assim por diante. Está passando. Esse aí é um imóvel que ele não tem nível de proteção, mas atestado é inferior a 5 metros. E também tem imóvel que tem nível de proteção 2 e atestado inferior a 5 metros, que também dificultou para poder fazer a aplicação da lei. E acabou fazendo com que os proprietários desistissem de implantar o Alegra Habitação, mesmo com os incentivos que estavam sendo dados. A lei de ocupação do solo já coloca alguns incentivos para habitação no centro de Santos. Então, na zero, a gente já tem a dispensa de vagas para garagem. Então, se alguém for fazer um empreendimento habitacional lá, não precisa dispor de vaga de garagem. Se for HIS, está dispensado da outorga onerosa, ou seja, se ele quiser construir lá, o coeficiente é 4, se ele quiser construir o 6, não paga, se for HIS. Pode voltar um pouquinho. E a gente também está tendo algumas propostas no plano diretor, que a gente está sendo revisado, está tendo até oficinas agora, de fazer também a locação social, programas de locação social e estimular a diversidade arquitetônica. Pode passar, tentar acelerar para chegar na alegação. Algumas formas aí também de fazer a cota do HIS, né? Então pode fazer o empreendimento no próprio empreendimento, que ali, naquele exemplo ali, 5 décimos do empreendimento seria para HIS, ou o proprietário pode fazer em outro terreno, na macrozona, ele faz o empreendimento habitacional dele, mas aí em outro lote ele faz um HIS, ou ele pode reabilitar imóveis no centro, ou ele pode dar o valor em contrapartida em dinheiro, vai com fundo e vai para essas coisas de fundo FICOAF, fundo e também para alocação social. Passando. Aí são só para quem é destinado, os imóveis estão feitos, primeiramente para os encurtiçados, depois para a área de risco e assim por diante. Bem, agora chegamos na alegação. Essa aí é uma foto aérea do centro de Santos, só para dar uma olhada, que o centro de Santos parece ser verticalizado, mas não é, né? De baixo, de vertical, para passar. Um mapa do Alegra Centro, quando falam que tem muito imóvel protegido e que dificulta, né? Então, os NP2 são os laranjas e não é a grande maioria. Ele tem bastante amarelo. Bastante. E aqui, só um exemplo de verticalização. Todos os imóveis já estão com sua verticalização correta, menos os azuis. Os azuis são os imóveis NP3B, que poderiam verticalizar. Aí a gente só fez um estudo deles verticalizando, mas eles não são assim. Quando você olha lá na foto, não está esses imóveis verticalizados. Então,
o que dificulta fazer habitação no centro? Se a gente tem o NP3B, que permite verticalizar, e a gente tem o NP2. A grande dificuldade é o NP2, porque ele protege toda a volumetria exterior, toda a fachada, não pode alterar nada. O que a gente tentou fazer com a revisão agora de 2019? Separar imóveis NP2, que são significativos, de imóveis NP2 que compõem a paisagem. Então, aqui em cima a gente tem uns exemplos que são NP2 pelo decreto, embaixo também. Então foi mais ou menos isso que a gente fez. NP1 continua sendo NP1. O NP2 a gente dividiu em 5 categorias. Né? Então o NP1, o NP2 ele pode virar um NP1A, mas ele pode ser também um NP1B. O que é o NP1B? É a descrição do NP2 atual. Proteção total da fachada, telhado e volumetria. E criamos o NP2A e o NP2B. O NP2A permite algumas adaptações, o NP2B protege algumas partes do imóvel. O NP3A continua NP3A e o NP3B juntou com o NP4 e virou NP3B mesmo. Bem, o que realmente é o NP2A? O que são essas flexibilizações, essas adaptações que são possíveis agora? Para poder facilitar principalmente adaptações de imóveis por retrofit, a gente conseguiu aprovar nessa lei adaptações no imóvel. Então você consegue ter parte do telhado suprimida, desde que não seja vista do ângulo do observador na terra, e também adaptações que são feitas nas esquadrias. Ali é um exemplo de adaptação que já foi aprovado até no Condepasa anterior à lei. Tá? O NP3B também é a mesma coisa, que a gente alterou um pouco, é essa possibilidade de verticalização no fundo do imóvel também, que não pode ser vista. Antigamente o NP3A, aliás, a gente só poderia ele seguir o gabarito do imóvel NP2. Agora não, é possível fazer uma verticalização desde que não seja em vista do térreo. E com essas adaptações a gente consegue fazer essas adaptações para poder facilitar o imóvel no centro, de conseguir ter moradia. Então a gente precisa ter força de iluminação, a gente precisa ter ventilação, a gente precisa fazer algumas adaptações da volumetria do imóvel que era proibido antes. Né? Alguns incentivos para empreendimento habitacional, ITBI, para o primeiro adquirente. Então, se você for fazer um empreendimento habitacional, a gente, lá na prefeitura, você consegue a isenção do ITBI, se você comprar o terreno para fazer esse empreendimento habitacional. E quando ele for vender, os primeiros adquirentes do imóvel também têm direito à isenção do IPTI. IPTU também, durante a obra, é isento até 5 anos, e os primeiros adquirentes também têm isenção de 5 anos do IPTU. A gente também tem subsídios, né? A gente financia imóveis para habitação. Então, se tiver projetos de habitação, a prefeitura tem formas de financiar pelo Fundurb e também por patrocínio. E o que acaba alterando também um pouco na revisão da lei, principalmente na Câmara, foi o potencial construtivo, que pode chegar até a mais de 200% do total da área aplicada se você for fazer habitação para HIS. Aí alguns exemplos de retrofits que já estão sendo executados ou estudados, né? Então a gente já tem o primeiro retrofit de Santos, que já foi anunciado aqui, do lado da OAB, prédio do lado da OAB. Temos Santos I, que vai ser ali perto da região do Paquetá, e onde foi aprovado a redução dos imóveis ali, NP2 ali, a redução da volumetria deles, para poder fazer empreendimento.
Temos ali alguns estudos ali no edifício Mauá, que já foi lá no escritório, já foi conversar com a gente para ver se eles conseguem fazer retrofit também, imóvel MP2. E ali um imóvelzinho ali na Itororó, que também está com um estudo de retrofit, logo vamos estar fazendo aí um habitacional. Vou passar. Bem, eu estou aqui mais para responder as perguntas, as dúvidas, né? Porque assim, se eu fosse falar do programa Lacra Centro, ele é muito grande, tem mais de 120 artigos na lei. Aqui eu tentei pincelar só a parte de habitação. E 20 minutos só, então a gente tem que fazer meio corrido. Mas eu acho que eu consigo tirar melhor dúvidas de vocês nas perguntas.